Olá, pessoal. Sou o professor Luiz Otávio. Esse aqui é o Organiza Concursos. Hoje a gente vai ter uma aula de transformadores. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que vocês dessem um like aí, se inscrevam no canal, compartilhem aí nosso vídeo. A gente vai ter aí muitas aulas da parte de engenharia no nosso canal. E essa é mais uma, tá? Para iniciar, eu gostaria de dizer assim, qual é o objetivo dessa aula. Essa aula aqui de transformadores, ela tem por objetivo tirar você, que está começando a estudar agora, que está ali no zero, ou quase no zero, até chegar num bom nível de entendimento de transformadores. Então, a gente vai passar por diversos tópicos do tema da matéria de transformadores, a fim de que você consiga entender bem o que cai mais nos concursos dessa área, tá? Então, a gente vai passar aí, vamos ver a função de um transformador, o princípio de funcionamento, os tipos de transformador, o transformador ideal, o circuito equivalente de um transformador real, os ensaios, a regulação de tensão, a eficiência, os transformadores trifásicos, em paralelo, a ligação em delta aberto com apenas dois transformadores e o autotransformador. No meio de todos esses temas, a gente vai ter também a resolução de várias questões para empregar aí nossos conhecimentos que a gente for construindo durante a aula, tá? Então, para começar, para que serve um transformador? Por que alguém inventou o transformador? A ideia toda aqui é converter a tensão alternada, né, de corrente alternada, de um nível de tensão para outro. Por quê? A gente tem aqui na geração a gente gera mais ou menos, que varia muito do tipo de turbina, mas gera mais ou menos em 20 kV. Aí a gente eleva essa tensão para a tensão de transmissão, onde a gente vai usar 230 kV, 500 kV, e hoje em dia já tem até 1000 kV. A gente eleva para poder transportar grandes potências a partir de cabos relativamente finos. Por quê? A gente consegue transportar potência, né? Potência a gente sabe, tensão vezes corrente. Para você transportar grandes níveis de potência, ou você sobe a tensão ou você sobe a corrente. Só que subir a corrente, pela lei de Ohm, pela segunda lei de Ohm, você vai precisar de cabos com muita bitola, digamos assim, com muito cabos de grandes seções. Então, é mais fácil você subir a tensão, porque com a tensão você só vai precisar de isoladores bons. Portanto, a gente consegue transportar potência em grandes distâncias a partir de altíssimas tensões que chega na nossa casa, chega nas subestações abaixadoras das cidades e na nossa casa, aqui no nível de 220 volts. Toda a ideia aqui é transportar grande potência. Você leva uma grande potência de um lado para o outro, dessa forma, através dos transformadores. É muito importante salientar que nos transformadores não há mudança de frequência. Aqui no Brasil, a gente gera em 60 Hz e você está recebendo aqui na sua casa os mesmos 60 Hz. Em outros países, 50 Hz, como no Paraguai, como a gente tem a nossa usina de Itaipu no Paraguai, a 50 e a 60 Hz, né? Paraguai e Brasil, né? A parte paraguaia é gerada em 50 e a parte brasileira em 60. Como a gente compra boa parte dessa potência aqui, a gente utiliza conversores CC. O Brasil utiliza conversores CCCA para poder utilizar essa potência aqui. Mas isso aqui é outra história, já é da parte de eletrônica de potência. Não é nossa preocupação para a aula de hoje. Nossa preocupação é transformadores que não mudam a frequência, certo? E para trazer o conceito, digamos assim, a gente utiliza a nomenclatura
de enrolamento primário e secundário, onde a fonte é o primário e a carga o secundário. Então, a ideia toda do transformador é transportar potência, utilizando cabos econômicos, digamos assim, condutores econômicos de seção baixa, certo? E como é que funciona? Antes da gente explicar de fato como o transformador funciona, é muito bom a gente revisar quais são as leis que o regem, tá? Então, basicona aqui, ó, lei de Ampère. A gente tem, pela lei de Ampère, que um fio condutor produz um campo magnético em sua vizinhança. Não sei se vocês lembram, pensam aqui num fio condutor, transportando a corrente aqui, e o campo magnético aqui. É a famosa regra da mão direita, certo? Se a gente tem a corrente subindo, campo magnético nesse sentido aqui. Regra da mão direita, tá? Lei de Ampère. E lei de Faraday, ela diz o seguinte: um campo magnético variável no tempo, essa palavra é muito importante, variável no tempo, induzirá tensão em uma bobina se esse campo passar através dessa bobina. A fórmula aqui, ó, principal, você tem que saber isso aqui, você tem que ter essa noção, tensão induzida numa bobina é igual a menos N, N é o número de bobinas, mas pode ser uma também, é igual a derivada do fluxo magnético. Por isso que eu estou falando aqui, um campo magnético variável no tempo. Você tem aqui o fluxo magnético variando, aí você vai ter tensão induzida. Se o seu campo magnético é constante, você não vai ter tensão. Então é por isso que a gente precisa de tensão alternada para utilizar no nosso transformador. Então, ó, o princípio mesmo é esse aqui, ó, que a gente está vendo aqui. Ó, então, pensa só, vamos ver isso aqui. Ó. Esse aqui é um núcleo de material ferromagnético. Aqui a gente tem uma fonte de tensão. Esse aqui, ó, esse lado aqui, primário. E esse lado aqui, como eu disse, secundário. Por quê? Porque no primário eu tenho a fonte, no secundário eu tenho a carga. É muito comum você achar que o primário é a tensão mais alta e o secundário é a tensão mais baixa. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode ter, como nessa imagem aqui, o primário desse transformador aqui em 20 kV e o secundário em 500 kV. Então, voltando. Primário, secundário, núcleo de material ferromagnético e as espiras. Esse aqui, ó, o enrolamento primário. É esse aqui, ó. Esse aqui, enrolamento primário. São N1 espiras. N1 espiras, dando a volta aqui no nosso núcleo de material ferromagnético. E o enrolamento secundário, esse aqui, ó, dando N2 voltas no nosso núcleo de material ferromagnético. E qual é o princípio? Ao aplicarmos uma tensão no primário, aqui, tá vendo? Nossa fonte de tensão CA. Pela lei de Ampère, teremos uma corrente que produzirá um campo magnético. Essa corrente aqui percorrendo, essa corrente, produz um campo magnético. Ela produz esse campo aqui, ó, que tá vindo aqui, certo? Ela produz esse campo aqui. A corrente está percorrendo o nosso primário. Esse campo induzirá um fluxo que percorrerá o núcleo de ferro. Aqui o fluxo, ó. A gente pode utilizar várias letras. Φ, delta, enfim. Fluxo magnético percorrerá o núcleo de ferro. Estão vendo aqui? Ele está percorrendo o núcleo de ferro. Por que ele percorre o núcleo de ferro? Porque é um material propício, é um material ferromagnético propício
para que um campo magnético fique concentrado nele. Não é o ar, por exemplo. Não é o vácuo, não é um plástico, não é um material antimagnético, nada disso. É um material ferromagnético propício para isso. E ao percorrer o núcleo, o fluxo vai chegar no secundário. Claro, ó o fluxo aqui, ó. Seguindo um caminho, opa, chegou no secundário. Aí agora, pela lei de Faraday, um fluxo magnético variando no tempo, lembre-se, a gente está aqui com corrente alternada. Esse fluxo aqui está variando. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tensão alternada. E ele induzirá uma tensão na bobina do secundário. Lembra só, lei de Faraday, um campo magnético variável no tempo induzirá a tensão em uma bobina se esse campo passar através dessa bobina. Nosso campo está aqui. As nossas bobinas estão aqui, ó, dando volta aqui. Então, por esses 4 pequenos passos aqui, você entende o princípio de funcionamento de um transformador. Com isso aqui, você mata muitas questões mesmo. E, por fim, tem uma fórmula aqui bem importante, que é a tensão de saída RMS do transformador. Ela é 4,44 vezes a frequência de alimentação em hertz, no caso, a maioria das vezes 60 hertz, vezes o número de espiras, vezes o fluxo máximo. Em Weber. É assim que a gente consegue a tensão RMS de saída. É muito importante entender que tem algumas questões que trazem assim, um transformador que era de 60 Hz foi agora vai agora ser aplicado vai ser agora aplicado numa rede de 50 Hz. Então ele vai manter esse N, ele vai manter o fluxo máximo, esse 4,44 é uma constante. Aí a questão pergunta, qual é a tensão agora de saída? Aí isso aqui vai variar. Aí você vai pegar o que é constante e jogar tudo para um lado. Então vai ficar, por exemplo, RMS sobre F, que é igual a 4,44 vezes N vezes fluxo máximo. Isso aqui é igual a RMS linha, que é o que você quer, sobre F linha, que é a sua nova frequência. Isso aqui é uma constante. Isso aqui vai morrer no seu cálculo. Igualou isso aqui, pronto. Você resolve a questão. É bem frequente esse tipo de questão também. Vamos lá, agora o transformador ideal. Pela lei de Faraday, então, a gente tem que a tensão 1, que a gente vai chamar aqui de tensão do primário, é igual a N1, número de espiras do primário, vezes a derivada aí do fluxo magnético. A tensão 2 do secundário é igual a N2 vezes a derivada do fluxo magnético. Repare, o fluxo magnético é o mesmo. Não é fluxo 1 e fluxo 2. Não. O fluxo que está passando aqui é o mesmo. Tá? Então, isolando aqui o que é constante, que seria dφ dt, a gente vai ter V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a A. Essa aqui é a constante de transformação. O que essa fórmula diz? Isso aqui é praticamente essencial. O que essa fórmula aqui está dizendo? Quanto mais espiras você tem, por exemplo, de um lado, a tensão daquele lado é a maior. Então, por exemplo, você quer um transformador abaixador, ou seja, que ele abaixa a tensão, então você vai ter na entrada um V1 alto e um N1 alto. E na saída você vai ter um N2 baixo e um V2 baixo, certo? E essa fórmula ela pode também ser utilizada para corrente.
Porque aqui, perceba, aqui ela é inversa. Ela é inversa. Por quê? Porque, idealmente, esse aqui a gente está falando de um transformador ideal. A potência de saída é igual à potência de entrada, certo? Pin, entrada. Pout, saída. Se você está subindo, se você tem aqui, ó, V1 e 1 é igual a V2 e 2. Se você está subindo, sei lá, se você está baixando o V2, você certamente tem que estar subindo I2. Então, essa é a grande parada. Você transmite muita potência num transformador através de cabos com seções pequenas, e conforme você vai abaixando a tensão, você tem que aumentar, conforme você vai abaixando a potência, tem que aumentar a seção desses condutores, certo? E se você aumenta a corrente, é por isso que você precisa aumentar a seção dos condutores, porque você está aumentando a corrente. A corrente ela está crescendo. Se você está baixando a tensão que você está entregando ali naquele sistema. Então, essa é a ideia do transformador ideal. Essas fórmulas aqui, ó, você tem que saber assim, de olho fechado, tá? V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2, e 1 sobre I2, que é a corrente do primário, né? I1 e I2 é igual a 1 sobre alfa, ou 1 sobre A. Então, agora vamos fazer uma questãozinha aqui básica, muito tranquila, só para empregar mesmo a ideia. Vamos lá. O transformador elétrico é um equipamento que viabiliza o transporte de energia a uma corrente mais baixa, reduzindo as perdas nas linhas de transmissão. Ele permite também a redução da tensão, de alta para baixa, viabilizando o uso da energia elétrica por consumidores. Beleza, só enrolação. Na figura abaixo, essa figura aqui, está esquematizado o transformador ideal, com a indicação das variáveis corrente e tensão para os circuitos primário e secundário. Se a corrente 1 do circuito primário é de 5 A, vamos anotar, né? 5 A. E a corrente 2 do secundário, 10 A. A tensão V2 no secundário, correspondente a uma tensão de 220 no primário, será de... A gente sabe que V1 é igual a 200... Opa. Apagar aqui. 220. Qual será a tensão do secundário? Aqui, muito tranquila a questão. Se a gente sabe que V1 sobre V2 é igual a A, e I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A. Isso aqui é a mesma coisa que I2 sobre I1 é igual a A. Certo? Inverti aqui desse lado, inverti do outro lado. Ótimo. Portanto, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. Portanto, V1, 220, sobre V2, que é o que queremos, é igual a I2, 10, sobre I1, 5. Isso aqui vai dar o quê? V2 é igual a 110 volts. Portanto, letra C. Tranquilíssima essa questão. Ela nos ensina o que acontece quando a gente baixa a tensão. Se a gente baixa a tensão, a gente sobe a corrente. Olha, então a gente tinha uma tensão de 220, a gente baixou pela metade. Ficou 110. Ótimo. Só que se a gente tinha, então, uma corrente de 5 A, agora a gente vai ter uma corrente de 10. Não tem o que fazer. A potência, ela se conserva. A potência no transformador ideal, ela se conserva. Então, toda a corrente e a tensão que entram serão a corrente e a tensão que saem. A potência será a mesma, tá? Seguindo. Aí a gente tem a seguinte questão. Quando a gente tem um transformador,
a depender de onde você está medindo uma impedância, ela vai mudar. Ela muda por causa da... Porque a impedância, ela é a razão entre tensão e corrente. E um transformador altera, ó, essa razão é alterada por um transformador. Repare só. Se a gente for medir aqui, ó, essa impedância aqui, ZL, é igual a VL sobre L. Beleza. Aqui a gente sempre soube de como calcular uma impedância. Porém, se a gente passa por um transformador, essa impedância que a gente for medir, se ela ficou aqui de um outro lado do transformador, a partir de onde você está medindo, ó, ela vai ser VP sobre IP, primário, tensão primária e corrente primária. E essa tensão mudou. Então, ó, a impedância agora ela vai ser Z' L. Z' L. Que é a impedância ZL, a nossa antiga impedância ZL, referida ao primário. E qual é essa transformação? Aqui, ó. Ela é transformada a partir dessa fórmula. ZL' é igual a ao quadrado ZL. Isso quando a gente está trazendo a impedância do secundário para o primário. Aqui, ó. Referida ao primário. Ou seja, ela era do secundário. Ela era do secundário. E já o contrário, quando você quer enxergar uma impedância que é do primário, ó, uma impedância no primário, refletida ao secundário, quando você quer, a partir do secundário, enxergar uma impedância que está lá no primário, a gente utiliza essa forma aqui, ó. Z'L, ou seja, refletida, Z', é igual a ZL, a nossa impedância mesmo, dividido por A ao quadrado. Então, quando você está lendo do primário, uma que está lá no secundário, você multiplica por A ao quadrado. E quando você está lendo do secundário, uma impedância que está no primário, é o contrário. ZL divide por A ao quadrado. Lembrando que A é a nossa relação de transformação. Aqui, ó. Relação de transformação. Beleza. Aí agora, a gente tem aqui o circuito equivalente de um transformador real. Tá? Vamos lá. Circuito equivalente. Um transformador real. Então, a gente tem aqui, ó, nossa tensão do primário, beleza? Aqui a gente tem a resistência do primário. A resistência do primário, ela dá as perdas no cobre. Aqui, ó. Ele considera as perdas no cobre. E a indutância no cobre. A gente tem também a resistência do núcleo, porque além das resistências no cobre do transformador, a gente também tem a resistência no núcleo. Esse C aqui é de core. R, core. Core é núcleo, né? Em inglês. E temos também a reatância de dispersão, ó. XM. XM. Reatância de dispersão. É uma indutância no núcleo também. Então, esse aqui é o nosso circuito série, né? E esse aqui é o nosso circuito derivado aqui, em derivação, representando o núcleo. Aí a gente vai ter aqui um transformador ideal, fazendo a transformação. E aí, por fim, a gente tem a resistência série do secundário, perdas no cobre também,
só que no secundário. E a indutância no cobre também. Do secundário. Só que, eu vou falar a real para vocês. Esse modelo aqui, ele é muito pouco utilizado nos concursos. Ele é pouco utilizado. É essencial que você o entenda. É essencial que você tenha ele na cabeça. Porque ele vai te dizer realmente como o transformador existe, como o transformador se monta. Ele vai te dar a ideia de como realmente é um funcionamento de um transformador, observando do lado do circuito elétrico, né? Não exatamente do circuito magnético, mas do circuito elétrico. Você tem que saber. Porém, ele não é muito utilizado. E aí a gente vai ver o porquê. Os mais utilizados, deixa eu estar aqui. A gente utiliza bastante também. Esse aqui, ó, que é com todas as impedâncias referidas ao primário, ó, referidos ao primário. E esse aqui também, com tudo referido ao secundário. Perceba aqui que a gente tem até a tensão no primário, e até a tensão no secundário está aqui refletida ao primário, ó, A vezes VS. Então, a gente trouxe a resistência do secundário para cá, e a indutância do secundário, e a tensão de saída a gente trouxe também. E a mesma coisa para o secundário. Aqui a gente está levando, ó, a nossa tensão de entrada, a nossa tensão do primário, VP, dividindo por A, para poder levar para o secundário. Eu não sei se vocês perceberam, acho que já perceberam, mas sempre que a gente vai levar alguma coisa para o secundário, a gente divide por A. Se for a tensão, divide por A. E se for resistência, indutância no geral, divide por A ao quadrado. Tá? E outros modelos aproximados também, que são muito utilizados, são esses aqui, ó, onde a gente tem a resistência equivalente no primário, tudo é como se fosse essas duas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, todas juntas, e assim como a indutância, né, a nossa reatância aqui, indutiva, e o nosso núcleo. Temos também outro modelo, só que refletido para o secundário, mesma coisa, tudo refletidinho. E temos esses dois modelos aqui que também são muito importantes, que eles ignoram a existência do núcleo. Por quê? Porque a depender da precisão de cálculo que você precisa, você não precisa levar em consideração o núcleo. Você não precisa, porque ele vai fazer pouca diferença em termos de perdas e de correntes, mas isso depende do transformador, depende do exercício que você está fazendo, depende de N coisas. Então, nem sempre vai dar certo utilizar esses dois de baixo, mas eles são úteis. E aqui, como eu falei, aqui, ó, só voltando, resistência, RP mais A ao quadrado RS. Primário, secundário. Primário, secundário. Primário aqui, ó, refletido e secundário. Primário refletido ao secundário e secundário. É aqui a grande questão de o porquê que a gente utiliza, não necessariamente utiliza todo aquele circuito, certo? Por quê? Porque a depender do ensaio, a gente vai ignorar alguma coisa. Então, primeiramente, para que servem os ensaios que a gente faz com o transformador? Se você não tem os valores, por exemplo, de RC e de XM, nossa resistência do núcleo e reatância de dispersão do núcleo, a partir de ensaios que você faz com o transformador, medindo variáveis, e coloca uma tensão, coloca uma corrente e mede
essas variáveis, você consegue obter a resistência. Você consegue obter o seu núcleo, digamos assim, tá? Então, o ensaio a vazio, o que ele faz? Ele obtém valores do ramo de excitação, que é o nosso núcleo. Ele é realizado comumente, mas não obrigatoriamente, mas comumente no lado de baixa. Comumente no lado de baixa. Ele ignora a resistência e a reatância série. E para fazê-lo, a gente aplica uma tensão nominal, aí a gente lê a corrente que está circulando ali e a potência ativa de entrada, certo? E por que é a vazio? Repare, aqui ó, está aberto. A gente está alimentando o secundário, tá vendo aqui, ó? Uma tensão no secundário, ou no lado de baixa tensão, né? Que é como realizado comumente no lado de baixo. Você aplica a tensão nominal. E com o circuito primário aberto, com o circuito de maior tensão aberto, você aplica essa tensão nominal, e aí você vai ler a corrente, aqui, ó, nosso amperímetro, vai ver a tensão aqui, para poder obter a potência, certo? Com isso, a gente vai ignorar essas resistências aqui. A gente vai ignorar essas resistências. Isso aqui, ó. Porque aqui não vai ter nem corrente passando aqui. Não vai ter corrente porque o circuito está aberto. Só vai ter corrente passando aqui, ó, no nosso circuito de magnetização. É claro, essa resistência aqui provoca perda, essa aqui, claro, provoca perda. Só que ela vai ser irrelevante para o nosso cálculo. Primeiro, porque a gente não tem como obtê-la. Segundo, que o valor dela vai ser irrelevante porque a corrente vai ser baixa. Lembre-se, a gente está aqui com uma resistência em série, portanto, a gente só vai ter grandes perdas se a corrente a corrente for muito alta. Afinal, P igual a I ao quadrado vezes R. Se a corrente for baixa, esse valor aqui é baixo, tá? Então, beleza. Você deixou o circuito aberto, ignorou essa resistência, essa reatância. Você sabe que no ensaio a vazio você só vai obter RC e XM no lado de baixa tensão. Por que no lado de baixa que a gente faz comumente? Ora, é muito óbvio. Se esse meu lado aqui é de 13.800 volts e esse meu lado aqui é de 220, é muito mais fácil eu ter algum equipamento que entregue 220 volts do que um que entregue 13.800. Isso quer dizer que você não consegue fazer no lado de alta? Não. Você consegue sim fazer um ensaio no lado de alta tensão. Porém, não é usual. Então, se cair uma questão aí te dizendo isso, não dá para fazer. Dá para fazer sim. Dá para fazer. Só que não é comumente feito. Então, e aí então voltando, como é que a gente vai obter esses valores aqui? Ora, a resistência do núcleo vai ser a tensão ao quadrado que você aplicou, que vai ser a nominal, sobre a potência a vazio, sobre essa potência que você mediu. V ao quadrado sobre potência. Ótimo. Conseguiu a resistência do núcleo. Agora, para conseguir Xm, a gente vai calcular a corrente IRC, que está andando aqui, que está descendo aqui na minha resistência, que vai ser V0 sobre RC, afinal você já obteve o RC. E então você vai calcular essa corrente aqui, I de Xm. I de Xm é igual a raiz de I ao quadrado, e 0 ao quadrado, que é toda essa corrente aqui, ó. I0, menos IRC ao quadrado. Você obteve aqui IXM, essa corrente aqui. Portanto, Xm é igual a V0 sobre IXM. Pronto. Assim a gente obteve, por meio do ensaio a vazio, RC e Xm. E aí a gente tem também o nosso ensaio de curto-circuito. No ensaio de curto-circuito, ele é como se fosse assim, totalmente o contrário do ensaio a vazio. Aqui,
a gente curto-circuita o nosso secundário. Você fecha o circuito aqui, ó. Curto-circuito. Você curta-circuita o secundário. A partir desse ensaio de curto, a gente obtém REC e check. Resistência equivalente e reatância equivalente. Aqui, ó. E o que significa REC e check? Significa a resistência R1, que é a que você está medindo ali diretamente, mais A ao quadrado R2. Por quê? Porque é como se eu já tivesse... Eu estou, de fato, lendo uma resistência só. Eu não estou dividindo elas duas. Se você tem um desses valores e tal, você consegue. Às vezes a questão te dá. Mas, comumente, você só vai utilizar REC e check, que é a resistência equivalente tudo ao primário e a reatância equivalente tudo ao primário também. Eu estou trazendo o X2 aqui para esse lado, certo? Então, ó, realizado comumente no lado de alta tensão, ele ignora o ramo de magnetização. Por quê? Porque aqui a gente está colocando, ó, corrente nominal. Como a gente tem um curto-circuito e estamos colocando a corrente nominal, a tensão não é alta. Essa tensão aqui, ela não vai ser alta. Vai ser uma... Ó, VCC não é de corrente contínua, é de curto-circuito, tá? Só deixando claro. Como essa tensão aqui não é tão alta, a gente consegue aí fazer pelo lado de alta. Porém, novamente, dá para fazer pelo lado de baixo? Dá. Só que aí lembra só da propriedade do transformador. Se você vai utilizar o lado de baixa tensão, provavelmente a corrente nominal dele é bastante corrente. E aí você vai precisar de algum equipamento aí que entregue muita corrente no lado do secundário. Então é mais fácil você colocar uma tensão relativamente baixa ali no seu primário, porém que entregue a corrente nominal. Então aí a gente vai ler a tensão que a gente obteve a corrente nominal. Veja bem, qual é a ideia aqui? Você vai aumentando a corrente até que chega um momento, pô, essa aqui é a minha corrente nominal de placa aqui, a placa do transformador está dizendo que a minha corrente nominal é essa. Ótimo. Então você vai anotar qual foi a tensão que você chegou ali. E você vai ler também a potência ativa de curto-circuito, PCC, certo? Então, agora, como é que a gente calcula? Inicialmente, a gente pode calcular. São vários métodos de calcular, mas esse aqui é um dos métodos. Z equivalente é igual a tensão de curto-circuito dividido pela corrente de curto-circuito. Beleza. Conseguiu Z equivalente. Agora, a resistência equivalente vai ser potência de curto-circuito dividido por corrente de curto-circuito ao quadrado. Resistência equivalente você já tem. E agora, a reatância X equivalente é igual a Z ao quadrado equivalente menos resistência equivalente ao quadrado. Ótimo. Então, você descobriu aqui a resistência equivalente e a reatância equivalente. Beleza? Antes de eu ir para essa questão aqui, eu queria só comentar como que vai ser o circuito, caso a questão te dê assim, vamos fazer da forma padrão os dois ensaios, né? O ensaio vazio e o ensaio de curto-circuito. Olha o circuito que você vai obter. Ó. Você vai obter, aqui a gente tem o primário, você vai obter resistência equivalente, reatância equivalente. Aqui o transformador ideal. E aqui, ó, R core. E reatância de magnetização. Tá? Esse aqui, ó, será o circuito obtido a partir dos ensaios.
Ora, qual é a ideia aqui? Se o ensaio for padrão, vai ser desse jeito aqui. Você vai ter obtido os elementos série do lado de alta tensão e os elementos derivação do lado de baixa tensão. Voltando aqui, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Em uma indústria de confecções, foi solicitado um teste no transformador para determinar as perdas no núcleo. Perdas no núcleo. O transformador possui 600 espiras. Vamos lá. Já vou anotando. N1 é igual a 600 espiras no enrolamento primário e, operando em vazio, foi submetido a uma tensão nesse enrolamento de 200 volts. Então, a gente colocou aqui V1 a vazio igual a 200 volts. Com o vatímetro, verificou-se que a potência consumida foi de 100 watts. P1 PZ igual a 100 watts. Com uma corrente circulando no enrolamento igual a 2 amperes. I1 VZ igual a 2 amperes. Os dados do fabricante indicam que a resistência do enrolamento primário é igual a 0,5 ohms. Então, a gente tem R1 é igual a 0,5 ohms. A potência de perdas no núcleo do transformador em watts e o fator de potência do transformador a vazio são iguais, respectivamente, a... Primeiramente, repare só, a gente está gastando num total 100 watts com esse transformador assim, ligado a vazio. Como ele te deu o valor da resistência aqui do nosso primário, então você tem que imaginar, ele está perdendo um pouco de potência no circuito de magnetização e um pouco de potência no circuito em série, né? Que seria a nossa resistência séria, a resistência do cobre. Até porque, ele fala, como o Vatim verificou se a potência consumida foi de 100 watts. Nenhuma das alternativas é 100. Então, você está perdendo um pouco no cobre e um bocado ali no núcleo. Afinal, estamos falando de um transformador a vazio. Então, tem muito mais perdas no núcleo do que no cobre. Então, qual é a ideia? Se a gente tem a corrente e a gente tem essa resistência, então a gente sabe que a potência de perdas no cobre é igual a R1 vezes I1 ao quadrado, que é igual a 0,5 vezes 4 ao quadrado, que dá 2 watts. Ora, as perdas totais são as perdas no cobre mais as perdas no núcleo. As perdas totais, a gente sabe que é 100 watts. E as perdas aqui no cobre, 2 mais P núcleo. Portanto, as perdas no núcleo são de 98 watts. Beleza. Aqui a gente já pode eliminar a D e a E. E agora o fator de potência. A gente sabe que o fator de potência é igual a P sobre S. Ora, P é 100, já foi dado aqui, e S é tensão vezes corrente. Qual é a tensão aqui que a gente aplicou? 200 volts vezes a corrente, 2 amperes. 100 sobre 400. Isso aqui dá 0,25. Nessa condição aqui, o nosso fator de potência é 0,25. Portanto, 98 e 0,25. Letra A. Tranquila, né? A questão? A ideia toda é que você entenda. Você tem que entender esse circuito aqui. Você tem que entender esse circuito. Veja,
Eu apliquei uma tensão aqui naquela questão lá de 200 volts e está percorrendo uma corrente aqui de 2 amperes, está passando um pouco aqui nessa resistência, está tendo um pouco de perda nessa resistência e um bocado nessa resistência. Essa é a ideia. Você tem que estar imaginando sempre o seu transformador, sempre o seu circuito. Se ele está vazio, se ele está em curto-circuito. Essa é a grande ideia. Então, vamos lá. Questão 3. Os ensaios em vazio e de curto-circuito são realizados nos transformadores com o objetivo de levantar os seus parâmetros, permitindo que seja montado seu circuito equivalente. Ótimo, perfeito. Considere um transformador monofásico de 10 kVA, tensão de 1000 volts para 100 volts, que foi submetido aos 2 ensaios, cujos resultados são apresentados a seguir. Ensaio vazio, tensão OC, né? Open Circuit, a vazio, né? 100 volts, corrente a vazio, 2 amperes, potência 10 watts. Ensaio em curto, tensão de curto-circuito, 20 volts, corrente de curto-circuito, 100 amperes, potência de curto-circuito, 1000 watts. Diante do exposto, a reatância de magnetização do transformador referido ao lado de alta tensão em ohms é aproximadamente... Vamos lá. Para você obter a reatância de magnetização, vamos voltar aqui. Para a gente obter a reatância de magnetização, a gente precisa da resistência. A gente precisa primeiro da resistência, aí calcula a corrente no RC, né? Depois a corrente no próprio XM, na reatância de magnetização, para poder, então, calcular a reatância de magnetização. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. RC é igual a V a vazio, aqui a gente está open circuit, ao quadrado, sobre potência de open circuit, POC. A vazio a gente tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Está tudo certo? Tá certo. A vazio a gente tem 100 volts ao quadrado sobre a potência vazio 10. Isso aqui vai dar 1 kΩ. Beleza. Aí agora a gente vai calcular IRC, que é a corrente passando pela resistência do núcleo, certo? V, open circuit, sobre RC. Isso aqui é 100 sobre 1K, que dá 0,1 ampere. Beleza. Aí agora, vamos calcular a corrente em XM, que é a corrente a vazio ao quadrado, a corrente total que está entrando ali no ramo de magnetização, menos a corrente na resistência ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de 2 ao quadrado menos 0,1 ao quadrado. Repare, isso aqui, 0,1 ao quadrado é 0,01. Aí 4 menos 0,01, para tirar essa raiz, meu irmão, considera que isso aqui é 2 amperes. Você vai considerar isso e vai dar certo. Então, XM vai ser V a vazio sobre IXM, que é 100 sobre 2, que é 50 ohms. Aí, na hora da prova, você... achei, letra A, 50. Totalmente errado. Porque você vai ter esquecido que a questão está pedindo para referir ao lado de alta tensão. Lembra só, o circuito
em vazio, ele é feito no lado de baixa. No lado de baixa. Portanto, a gente tem. A questão já está dizendo, refira ao lado de alta. Então, ele já está dizendo, pô, se é para você referir ao lado de alta, então é porque ele te deu no lado de baixa. Afinal, você vê aí até pela tensão, ó. Se é uma tensão de 100 volts, que é nominal, tá aqui, ó, nominal, lado de baixa. Então, agora a gente tem que trazer para o lado de alta. Como é que faz? Xm' é igual a ao quadrado vezes xm. A ao quadrado, lembrando, é a relação de transformação. 1000 sobre 100. A ao quadrado vezes 50. Isso aqui vai dar 5 quiloohms. Essa aqui é a resposta. Portanto, letra D. Agora sim a resposta certa. Prestem atenção no que a questão pede. Às vezes a gente lê rápido demais uma questão e você sabe o assunto. Você sabe. Se você chegou até aqui, claramente você sabe fazer isso aqui. Claramente você consegue trazer o valor que está, a impedância que está no lado de baixa tensão para o lado de baixo. Você consegue fazer essa reflexão de impedância. Então, preste atenção no que a questão pede. Bom, agora vamos para outro, aí já para alguns tópicos mais específicos dos transformadores, né? Até esse momento, até essa parte de circuito equivalente, de potência, tudo isso era muito importante, trivial, para fazer muitas questões. Você precisa saber, é o básico do básico do básico. Você precisa saber essas coisas que eu acabei de falar. A partir de agora é um pouquinho mais específico, mas ainda assim muito importante, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o seguinte: é a regulação de tensão. O que é a regulação de tensão? Repare bem, falei logo no comecinho que existe o transformador ideal. Aqui, ó. Entrou uma tensão aqui, vai sair a potência certinha, potência de entrada igual a potência de saída, tudo ótimo, beleza? Porém, isso não é a realidade. Na realidade, a gente tem aqui transformadores que têm resistência no núcleo, resistência em série, resistência no primário, no secundário. Tudo isso vai fazer com que uma tensão que chega aqui, sei lá, vamos imaginar que você está colocando idealmente 220 volts aqui e o transformador é 2 para 1, então vai chegar aqui certinho 110. Não vai. Não vai. Porque a depender da corrente que estiver passando aqui, ó, você vai ter muitas perdas, você vai ter uma queda de tensão aqui. Você vai ter uma queda de tensão. Então, se você coloca 220 volts aqui, você raramente vai ter 110. Você vai ter aqui, ó, sei lá, 105, 100 volts. E essa medida aqui, do quanto ela está caindo para o quanto deveria ser, isso é a regulação de tensão. Vamos botar, cadê aqui? Aqui, ó. A relação, ó, ela compara a tensão de saída do transformador a vazio com a tensão de saída a plena carga. Por quê? Porque a vazio, se você coloca 220 volts de um lado e o transformador é 2 para 1, 2 espiras para 1 esfira, você vai ter 110 volts lá. Só que ele está vazio. Se você colocar a corrente, você vai ter queda de tensão o quê? Na resistência série. Portanto, a sua tensão vai cair. Então, já vai deixar de ser 110. Então, a regulação, ela está te dizendo o quanto que aquela tensão está afundando comparado à tensão ideal. Comparado ao que você queria. Ao ideal, ao 100%, ao ótimo, tá? Então, como é que é a fórmula da regulação? Ó? Tensão a vazio menos tensão a plena carga dividido por tensão a plena carga. E esse jeito aqui é como você mede essa regulação de tensão, tá? E a gente tem também, ó, o conceito de máxima regulação de tensão. O objetivo da gente, de qualquer projeto de transformador,
é sempre deixar a regulação de tensão próximo de 1. Por quê? Isso aqui, vocês estão vendo que é uma porcentagem e tal, beleza. Se isso aqui for 1, se RT igual a 1, então quer dizer que a tensão que entrou é a tensão que saiu, entre aspas. Você sabe, a gente está falando de transformador, então a tensão vai ser ou mais baixa ou mais alta, mas enfim. O objetivo é deixar RT próximo de 1, o que significa que há pouca queda de tensão e logo uma baixa impedância séria. Então, a máxima regulação de tensão, ela ocorre para cargas indutivas com ângulo de fator de potência igual ao ângulo da impedância Z equivalente. Essa aqui é a condição de máxima regulação. Eu não me recordo disso aqui cair em questão. É importante, eu acho, saber, mas eu não me recordo. Agora, outro conceito muito interessante do transformador é o conceito de rendimento. Essas questões, geralmente, elas vêm casadas, elas vêm juntas. Rendimento rendimento e regulação de tensão vêm junto. O conceito do rendimento transformador diz respeito ao quanto de perdas de potência ativa. Rendimento, a gente sabe, é sobre perdas. Perda de potência ativa ele sofre para uma determinada carga. Essas aqui são as relações de eficiência. A gente tem aqui, ó, a basicona. Tem potência de saída, potência ativa, tudo potência ativa. Vale salientar sempre. Potência de saída sobre potência de entrada. Ótimo. Só que isso também significa, ó, é a mesma coisa. Potência de saída igual potência de saída dividido por potência de saída mais potência das perdas. Afinal, tudo que importa aqui é as perdas. E destrinchando mais ainda, a gente tem aqui, ó, a potência de saída a gente substitui claramente por tensão de saída vezes corrente de saída vezes o cosseno de θ, que é, no caso, o nosso fator de potência. Dividido pelas perdas no cobre, mais as perdas no núcleo, que são os dois núcleos não no mesmo sentido, mas os dois cores de perdas ativas no nosso transformador, peso no cobre, peso no núcleo, mais a potência de saída aqui, ó, VSS cosseno de θ. Isso aqui te dá o nosso rendimento. Então, é válido sempre salientar, ó, as perdas no cobre são perdas variáveis. Ora, por que é variável? Porque tudo depende da corrente que está passando. P cobre é sempre aquilo ali, ó, REC vezes I ao quadrado. Pode ser I1, pode ser I2, depende de onde você está medindo, mas geralmente I1, né? Então, você está dependendo sempre da sua carga. Se a sua carga é grande, sua corrente aqui vai ser alta. Se a sua carga é pequena, essa corrente vai ser baixa. Então, a perda no cobre, ela sempre vai variar. Já as perdas no núcleo são praticamente constantes. Por quê? Porque ela é uma derivação, certo? Ela está em paralelo com a tensão. Ela está em paralelo com a tensão de entrada, por exemplo, ou de saída. Então, como a tensão é sempre constante, isso aqui é constante. Perda no núcleo é constante. E aqui é importante, ó. Esse conceito aqui é importante. O máximo rendimento ocorre quando as perdas do núcleo são iguais às perdas do cobre. P núcleo é igual a P cobre. Isso aqui é a condição de máximo rendimento. Então, vamos para a questão 4. Foram realizados ensaios de curto-circuito e de circuito aberto em um transformador monofásico de 120 kVA, 60 Hz, tensão de 3.800 para 220. Um ensaio de curto-circuito foi realizado no enrolamento de tensão superior, normalmente é isso mesmo, né? E obteve para a corrente nominal desse enrolamento uma potência aferida de 2.800 watts. Um ensaio de circuito aberto foi realizado no enrolamento de tensão inferior, normal também, padrão,
e obteve para a tensão nominal desse enrolamento uma potência aferida de 1.200 watts. Operando a máquina nas condições nominais, qual será o rendimento à plena carga em porcentagem para um fator de potência 0,8 adiantado? Qual será o rendimento à plena carga? Bom, a gente tem que lembrar que rendimento é igual a P out, P de saída, dividido por P in, P de entrada. P out é, vamos lá, como ele está falando de condições nominais, então a gente tem 120K, que é a potência dele, essa potência aqui é sempre de saída, né? Vezes 0,8. Por que 0,8? Porque é o fator de potência. Isso aqui é kVA. Isso aqui é somente tensão vezes corrente. A gente está falando aqui de potência ativa. Então, você tem que multiplicar pelo fator de potência. Que é dividido por... Lembrando que Pin é igual a Pout mais P das perdas. Portanto, a gente vai ter 120K vezes 0,8 de novo, mais as perdas, que vai ser 2,8K aqui, ó, de perdas, perdas série, né? Perdas perdas no cobre, mais 1,2K de perdas no núcleo. Isso aqui, eu já calculei aqui, vai dar 96K dividido por 100K, que obviamente dá 96% de rendimento desse transformador. Resposta letra B. Tranquilíssima questão, né? A ideia toda é saber montar a fórmula. É só montar a fórmula. É entender como que acontecem as perdas no transformador. Agora a gente vem para os trafos trifásicos. Veja bem, até agora a gente estava falando de transformadores monofásicos. Porém, a gente também pode lidar com transformadores ligados em ligações trifásicas. Então, pode ser em YY, pode ser Y delta, pode ser delta Y e pode ser delta delta. Vamos dar uma olhada em cada um aqui. Esse aqui é a ligação YY. Reparem bem, cada espira dessa aqui, cada enrolamento desse aqui é um transformador. Isso aqui é um transformador, isso aqui é um transformador, isso aqui é um transformador. E, consequentemente, ó, NP2, esse aqui é o enrolamento. Esse aqui é o primário, esse aqui é o secundário. Aí, ó, NS1, primário, secundário. Primário, secundário. Certo? Como é que é a relação de tensão aqui, ó? Tensão de linha no primário, tensão de linha, lembrando, entre duas fases, dividido por tensão de linha no secundário, lembrando, entre duas fases, é igual a que é a nossa relação de transformador. Ou seja, NP1 sobre NS1, que também é igual a NP2 sobre NS2, NP3 sobre NS3. E aqui a tensão, né? Raiz de 3, Vφ, que é, Vφ a gente sabe que é a potência, a tensão de fase, né? A tensão de fase, isso aqui é igual a, beleza. Vamos lá. Já o trafo Y delta. No Y delta, a tensão do secundário é deslocada de 30 graus em relação à tensão do primário. Você precisa saber disso. A tensão do secundário é deslocada de 30 graus em relação ao primário. Beleza. E como é que são as tensões aqui, ó? Obedecem a essa relação aqui, ó.
Tensão de fase do primário. Lembrando, tensão de fase vai ser entre o ponto aqui do Y e uma das fases, claro. Aqui, ó. Tensão de fase no primário. Sobre a tensão de fase no secundário. Lembrando que a tensão de fase no secundário, como a gente tem um secundário aqui em delta, isso aqui é igual a VFS. Linha e fase é a mesma coisa. É igual a A, beleza. E o delta Y, a tensão do secundário é deslocada de 30 graus em relação à primária. Mesma coisa do anterior. Geralmente considera-se a secundária em atraso. Então, você vai colocar ali menos 30 graus para a tensão secundária. Qual é a fórmula? Tensão de linha do primário dividido pela tensão de linha do secundário igual a tensão de fase do primário. Lembrando, isso aqui é igual a VFP, mesma coisa, porque a gente está falando de delta, dividido por raiz de 3VFS. Raiz de 3VFS, que é a relação aqui entre tensão de linha e tensão de fase para um sistema em Y. É de tensão de linha aqui entre duas fases e aqui entre fase e o ponto central do Y. Isso aqui é igual a A, afinal, é isso aqui, ó, A sobre raiz de 3. Calma, que eu vou te passar o bizu ainda. Não fica agoniado aí tentando decorar esses raiz de 3 aí, não. Calma. Temos também aqui o transformador delta-delta. Então, aqui também é tranquilíssimo, esse caso aqui é tranquilíssimo. A gente sabe que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Para os dois lados, ó, tensão de linha aqui, VLS igual a VFS. Ótimo. Dividiu aqui, tal, igual a A. Ótimo. Qual é a grande dica aqui, que eu sempre utilizei? A gente sempre tem que saber que a tensão de fase do primário dividido pela tensão de fase do secundário é igual a A. Aí, a partir daqui, você vai pensando em onde que você vai colocar o nosso fator de raiz de 3. Você não precisa ficar pensando, pô, mas em que lado que eu ponho a raiz de 3? É no delta, é no Y? Não. Basta substituir as tensões de fase pelas tensões de linha, sabendo onde vai colocar o nosso raiz de 3. Vamos para a questão? Ó, 3 transformadores monofásicos são conectados conforme indicado no diagrama da figura abaixo. Essa figura aqui. Os transformadores são idênticos e com relação de espiras igual a N1 para N2. Certo? O valor da relação de tensão V12, veja, V12 é a tensão aqui, dividido por V45 em função dos números de espiras N1 e N2 é. Vamos primeiro analisar. A primeira coisa é analisar que ligação é essa aqui nos nossos transformadores. Veja, a gente tem aqui, passa por um transformador, vem para esse ponto aqui. Esse aqui, o nosso segundo aqui, transformador, vem, passa por esse ponto aqui. O terceiro vem, passa por esse ponto. Isso aqui é claramente um Y. Isso aqui, ó, esse ponto aqui, é esse ponto aqui. Ótimo, beleza. E aqui, a gente tem um delta, ó. Pensa só nesse aqui, ó. Começa aqui, passa pela bobina, chega na ponta de outra. Começa aqui, passa pela bobina, chega na ponta de outra. Aí esse outro aqui passa pela bobina, chega na ponta de outra. Aqui. Primeiro aqui, depois aqui. Aí chegou aqui, aí volta para esse primeiro. Pronto, isso aqui é um delta. Então a gente tem um transformador aqui, Y delta. A gente tem, então, a seguinte relação aqui. Em Y, a gente tem V' é igual a raiz de 3 V fase.
Isso é um fato. Você precisa saber disso. Portanto, V fase é igual a V' sobre raiz de 3. Ótimo. Já em delta, a gente tem V' é igual a V fase. Ótimo, morreu por aí. Portanto, se a gente tem aqui a nossa fórmula aqui, o nosso bizu aqui, Vφ do primário sobre Vφ do secundário, que é igual a A, que é igual a N1 sobre N2. Portanto, o Vφ do primário é o VL, que é a nossa tensão de linha V12 aqui, ó, V12 sobre raiz de 3, dividido o Vφ do secundário, a tensão de fase do secundário, que a gente sabe que é igual à tensão de linha do secundário. Portanto, dividido V, qual foi os valores que ele... V45. Isso aqui é igual a N1 sobre N2. Reorganizando isso aqui, vou fazer uma setinha aqui, isso. A gente vai ter V12 sobre V45 é igual a raiz de 3 N1 sobre N2. Chegamos. Então, qual é a fórmula, qual é a alternativa? N1, raiz de 3, essa aqui, ó. Letra A. O que você precisava saber para isso aqui, ó? Você precisava saber isso aqui, ó. Isso aqui é essencial. E, claro, o básico conhecimento de circuitos trifásicos, que Vφ para Y é igual a VL sobre raiz de 3, e para delta, que é igual, V de fase é igual a tensão de linha. Ótimo. Você sabendo essas duas coisas, encaixando ali, você consegue chegar na fórmula, na resposta. Bom, outro tópico aí que cai mais ou menos nos concursos aí, é de transformadores em paralelo, tá? Como é que funciona isso? Veja, você pode ligar transformadores em paralelo. Por quê? Qual é a ideia de ligar transformadores em paralelo? Ora, se você precisa de muita potência para aquela mesma carga, não necessariamente você vai ter um transformador de toda aquela potência. Mas você pode ligar dois transformadores menores em paralelo para que eles supram a potência que aquela carga está precisando, certo? Não é muito recomendável e tem algumas condições para utilizar transformadores em paralelo. Porém, é utilizado e funciona e tem normas aí e cai nas questões. Então, a gente precisa saber aí o básico, tá? Quais são as condições para ligar em paralelo? Ora, o óbvio, mesma fonte de alimentação, ótimo. Mesmo deslocamento angular, afinal, se você tem um transformador que desloca a tensão em 30 graus e o outro em 35, pô, vai dar errado. Quando eles estiverem lá ligados em paralelo, ligados juntos aqui, olha, veja bem, eles estão compartilhando esse ponto aqui. Não tem como essas tensões serem diferentes. Então, tem que ser igual. Outra coisa, mesma tensão secundária. Mesma coisa, você tem que ter o mesmo nível de tensão ali, de saída. Outra condição, fator de potência de curto-circuito iguais. E a impedância percentual, a impedância de cada um deles, tem que ser preferencialmente iguais. Porém, existem normas, a ABNT inclusive, que permitem o seguinte: uma variação da relação de transformação de mais ou menos 0,5%, ou seja, uma pequena variação, não pode ser grande, porque eles vão estar ligados aqui, curto-circuitados, eles vão estar ligados juntos no mesmo terminal. Pode colocar tensões diferentes? Não é o ideal, mas pode. Impedância percentual, você pode variar mais ou menos 7,5%, e a corrente a vazio, mais ou menos 20%. Ora, isso aqui parece muito teórico para você, e é muito teórico.
Porém, tem questão que pede. Tem questão que diz assim, pode uma relação de transformação de 5% de diferença. Não, é 0,5%. Então, é o tipo de informação que, infelizmente, você tem que decorar. E também pode cair como você faz a distribuição de cargas entre esses transformadores. Porque não necessariamente eles precisam ter a mesma potência. Então, você consegue ali fazer uma distribuição das cargas entre eles, tá? E aí são duas fórmulas principais para você fazer essa distribuição. Você calcula a impedância média de curto-circuito entre os transformadores, que é potência do transformador 1, potência do transformador 2, potência do transformador 3, ou 4, 5, 6, o quanto você tiver. Geralmente nas questões são só 2. Dividido por potência do transformador 1, dividido por a impedância desse transformador. Geralmente isso aqui é dado em porcentagem. Nosso sistema PU, né? Geralmente é dado em porcentagem. A potência aqui é dada em, sei lá, kVA ou MVA, enfim, do jeito que você quiser, do jeito que a questão der, né? E já a reatância é dada em porcentagem. E a distribuição de cargas é por meio dessa forma aqui, ó. Essa forma aqui é um exemplo. Então, a potência que o transformador 1 vai ter que lidar é a potência da carga que você está aplicando, vezes a potência dele, potência do transformador 1, nominal, né? Vezes a impedância de curto-circuito, a impedância média de curto-circuito, dividido por essa mesma impedância do transformador, a impedância nominal do transformador 1, vezes a soma das potências dos transformadores de quantos você tiver ali ligando em paralelo. Então, vamos fazer uma questão tranquilinha, básica, só para a gente aplicar o conceito aqui. Considere uma subestação com 2 transformadores em paralelo de potências nominais 1000 kVA, ou seja, 1 mega, e 2000 kVA, 2 mega, com impedâncias percentuais iguais a 1% e 2%, respectivamente. Isso aqui para cá, isso aqui para cá. Ótimo. Sabendo que a demanda solicitada é de 2 MVA, o carregamento percentual do primeiro transformador é... Beleza, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a impedância de curto-circuito, ZMT. Isso aqui vai ser PNT1 mais PNT2 sobre PNT1 sobre ZNT1 mais PNT2 sobre ZNT2. Isso aqui vai ser, então, 1000K mais 2000K. Espera aí que isso aqui ficou ruim. Acho. $1000 mais 2000K. Porque eu estou na borda da telinha aqui. Sobre 1000K sobre 1%. Aqui a gente pode colocar 1. Mais 2000K sobre 2. Lembra? 1% e 2%. Isso aqui vai dar 1,5%. Agora a gente vai calcular qual é a potência que está sendo transmitida ali, está sendo transformada pelo transformador 1. PCT1 é igual a, deixa eu ver a forma aqui, potência da carga vezes a potência nominal do transformador 1 vezes a impedância nominal. Então, vamos lá. PC vezes PNT1 vezes ZMT
reatância de curto-circuito, dividido por Z NT1 vezes a soma das potências. P NT1 mais P NT2. Isso aqui vai ser... Qual é a nossa demanda aqui, ó? 2 mega, 2000 K vezes... eu acho que nem precisa desse K, não. Não vai precisar, não. Mas, enfim. Vezes a potência do nominal do nosso transformador 1, 1000 K, vezes 1,5, que é a nossa reatância nominal, dividido por a reatância do nosso transformador 1%, vezes 1000 K mais 2000 K. Isso aqui vai ser igual a 1000 kVA. Portanto, essa é a potência que o transformador 1 está transformando. Repare, essa é também a potência nominal dele. Portanto, o carregamento vai ser 1000 sobre 1000, que é igual a 100%. Letra D. Tranquilinha a questão. Tranquilinha. É só aplicar a fórmula. Esse tipo de questão é só aplicar a fórmula. E tem muita questão. A dificuldade é decorar essa fórmula, que ela é chatinha para decorar, né? Mas é isso. Tem que decorar. Vamos lá. Outra coisa. Agora uma questão... Agora um tema interessante também, que é o delta aberto. Vamos lá. Acontece, às vezes, de você ter ali um transformador trifásico, ou até um banco de transformadores trifásicos, ou seja, 3 transformadores monofásicos. Acontece de dar problema em um deles. Acontece. Deu um problema aí em um banco ali e ficaram 2. Você vai ficar com o sistema indisponível? Não. Porque, ó, se um transformador do banco trifásico não estiver disponível, a gente vai continuar com a tensão trifásica sendo fornecida. Repare só. Se você vai ter, ó, tensão aqui, você vai ter tensão aqui, vai ter tensão aqui. Ora, essa tensão aqui, ó, daqui para cá, ela ainda existe. E ela vai ser a tensão normal ali que a gente tinha antes. Vφ ou VL. Ela continua tendo uma tensão de linha. Porém, o que aconteceu? Antes a gente tinha IL aqui, ó. E aqui a gente... Iφ. Agora a gente vai ter só Iφ aqui, ó. A gente tem Iφ aqui e Iφ aqui. Considerando que a gente tem um transformador aqui, mas... Eita, passei o anel no... Então, antes a gente tinha isso aí. Aí agora, quando a gente perde o nosso... Quando a gente perde um dos nossos transformadores, a gente deixa de ter essa corrente. Portanto, as correntes fornecidas agora elas serão de fase. E aí, qual é a ideia aqui das questões de ligação em delta aberto? É aplicar uma pegadinha no candidato. Por quê? Ó? As potências agora em cada um dos trafos serão só 2, serão Vφ vezes If, veja, é a tensão aqui, vezes a corrente, vezes raiz de 3 sobre 2. E no segundo trafo, a mesma coisa. Vφ vezes If, vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Logo, no banco de transformadores com o delta aberto, a gente vai ter P1 mais P2, e isso vai dar Vφ vezes If, raiz de 3. Só que isso a gente estava calculando, é claro, com valores de fase, né? Só que isso, num banco trifásico normal, a gente tem que se lembrar, ó,
que a gente tinha 3 vezes Vφ e Φ. 3 vezes tensão de fase vezes corrente de fase. Que a gente deve lembrar a raiz de 3 vezes VL vezes IL. Mas como a gente está tratando aqui só de valores de fase, vamos utilizar isso aqui. Portanto, olha o que a gente tem. P de delta aberto é igual a raiz de 3 Vφ dividido por P trifásico é igual a 3 Vφ. Cortando, 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 cortando. Raiz de 3 sobre 3, 0,577. O que isso está querendo te dizer? Isso está querendo te dizer que se você tirar um dos transformadores do banco trifásico, você só vai ter disponível 57,7% da sua potência. Você não vai ter mais aquela... Você não vai ter 100%. Primeiro, você não vai ter 100% da potência. E muita questão vai te dar... Vai te aplicar uma pegadinha dizendo assim, se você perder um dos transformadores, você vai ficar com 2/3. Não é 2/3. Não é 2/3. 2/3 seria 0,6667, etc, né? Não é. É 57,7. Então, é menos potência ainda do que você acharia intuitivamente que seria. Isso aqui está errado. É 57%. Então, indo aqui para uma questão. Deixa eu ver minha colinha aqui, tá certo? Beleza. Vamos olhar uma questão aqui. As especificações para os transformadores monofásicos que poderão compor uma bancada trifásica com ligação em delta aberto a partir de uma fonte trifásica primária de 13,8 kV, a nossa comum de transmissão, de distribuição, né? E irão atender a uma carga trifásica de 120 kVA e 220 volts serão, respectivamente, vamos lá, o que está pedindo? A tensão, a especificação de tensão e a potência desses transformadores. Ora, o candidato ali que está meio desligado poderia já marcar ali, 40 kVA. 2 transformadores de 40 vai atender 120? Não vai. Então já dava para ver de cara que era 70 kVA. Aí indo agora para a tensão, se você está lidando com tensão de 13,8, você vai precisar de transformadores que aguentem, tenham isolamento para 13,8. 13,8, 220. Rapidinho você marcava a letra C. Mas vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo do delta aberto? A gente sabe que P, eu vou fazer o delta aberto como isso aqui, tá? Sobre P trifásico é igual a 0,577. Ótimo. Só que a gente tem o quê? A gente tem que a gente quer ligar uma carga de 120 kVA no delta aberto. Então, 120 kVA sobre P trifásico é igual a 0,577. Isso aqui vai ser P trifásico é igual a 120K sobre 0,77. Isso aqui dá 208, aproximadamente 208 kVA. 208? É, 207,97 kVA. Então, se a gente tivesse um banco trifásico, a gente teria 207,97 kVA de potência. Porém, como a gente só está com o delta aberto, a gente só vai conseguir passar a 120 kVA, que foi a potência que a questão já deu ali, que ela queria com você, trabalhar com você com o delta aberto, tá? E aí, onde é que eu coloco isso aqui? Ora, se a questão está me pedindo a potência de cada um dos transformadores, então, para um transformador monofásico, seria 208 dividido por 3. Isso aqui dá quanto? 208 dividido por 3, 69,33. Aqui dá mais ou menos ali, ó, 69,33. Isso aqui é o nosso 70 kVA da questão da alternativa C. Beleza? É assim que caem as questões delta aberto. É praticamente
para utilizar isso aqui. E, por fim, a gente vai ter também o autotransformador. Para que serve um autotransformador? A ideia dele é utilizar para realizar pequenas alterações de tensão. Veja bem, a gente tem aqui um transformador comum. Trafo normal. Certo? Primário aqui, secundário, estão isolados magneticamente, ó. Que magneticamente. O que significa? Eles não estão ligados, não tem um ponto físico de ligação entre eles. Na verdade, eu acho que seria isolados fisicamente, né? Eles só estão transmitindo assim sua potência magneticamente, que é como qualquer transformador comum faz. Porém, existem os autotransformadores, onde a gente faz uma ligação física entre esses enrolamentos. A gente liga esse enrolamento aqui, ó, aqui, e aí a gente vai ter essa outra ligação dessa forma aqui, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, um primário e um secundário, que vai ser uma soma entre os dois enrolamentos, certo? E a ideia aqui não é explicar exatamente como é que funciona tudo isso, mas trazer as fórmulas principais daqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quais são as fórmulas que regem os autotransformadores? A tensão do enrolamento comum, vou até explicar aqui, ó. Esse aqui é o enrolamento série. Antes de começar, né? Enrolamento série. E esse aqui é o enrolamento comum. Então, a tensão do enrolamento comum, que você está aplicando ali no comum entre as duas tensões, dividido pela tensão do enrolamento série, é igual a o número de espiras do comum dividido por o número de espiras do série. Outra fórmula interessante, essa aqui, NCIC igual a NSE vezes ISE. Tá, beleza. E a tensão A, que é toda essa tensão aqui, ó, é igual à tensão do comum mais a tensão de série, que é VB ou VC mais a série. Tá. E as equações mais importantes, que serão tensão na baixa, digamos assim, de entrada, dividida pela tensão de saída na alta, é igual a NC mais NSE mais NC. Então, essa tensão aqui, dividido por essa, é igual a NC dividido por NC mais NSE. Beleza. Outra coisa, vale salientar que quando a gente tem aqui, ó, uma divisão entre números de espiras, a gente pode utilizar também a tensão mesmo, a tensão em si. Então, isso aqui é a mesma coisa que VC sobre VSE mais VC. Aqui vale a mesma coisa. Aqui a corrente é só o inverso. Então, tá de boa, né? VSE mais VC, comum, dividido por VC. Tá. E a fórmula principal, a mais importante, a que empolga mais, a que realmente explode a sua cabeça aqui, é a vantagem de potência aparente nominal do autotransformador. Quando você monta um autotransformador, você consegue aumentar a potência que ele está transmitindo ali. Isso é algo muito, muito louco, muito assim, você está alterando as ligações ali e, portanto, está conseguindo passar mais potência por aquele transformador. E aí, como é que é? S é S, potência de entrada e saída. Entrada e saída. Que, no caso, é a potência que a gente vai ter nova, que é a potência nova do nosso autotransformador.
a potência essa de vantagem de potência aparente. E esse enrolamento era a potência nominal antes de você ligar esse transformador como um autotransformador. Então, ó, potência do enrolamento. Como é que você obtém isso aqui? NSE mais NC dividido por NSE. Isso aqui é a mesma coisa que VSE mais VC sobre VSE. Certo? E quais são as condições e desvantagens do autotransformador? Bom, primeira coisa, o isolamento do enrolamento menor deve ser tão robusto quanto o isolamento do enrolamento maior. Veja bem, se a gente tem um transformador comum aqui, vamos usar esse aqui. Veja, pelo tamanho, entre aspas, né, disso aqui, vamos pensar que esse transformador seja abaixador. E aqui a gente teria uma alta tensão. E aqui a gente teria uma baixa tensão. A gente sabe que no lado de alta você vai ter isoladores potentes, você vai ter a isolação do cobre muito mais fortes do que a isolação de baixa tensão. É tudo muito mais complicado no lado de alta. Aí no lado de baixo você coloca isoladores menores, isolamento do cobre mais tranquilo, mais fácil, mais fino, etc, etc. São vários fatores. Só que se você for ligar em autotransformador, você não pode colocar essa alta tensão aqui em cima desse sistema de isolamento aqui de baixa tensão. Então, uma desvantagem é que você tem que ter um enrolamento menor, que é o de baixa tensão, ele deve ser tão robusto quanto o isolamento do enrolamento maior. E aí isso é até meio raro. É por isso que se usa muito o autotransformador para pequenas potências, para pequenas diferenças de potência. Por exemplo, usa-se muito o autotransformador, sei lá, para uma tensão de 100K transformar para 105K. Veja, o isolamento que você construiu para 100 kV é praticamente o mesmo que você constrói para 105 kV. Então, dessa forma, você consegue utilizar como autotransformador. Porém, você raramente vai ver, eu acho que é quase impossível você ver um transformador de 100K para um de 10K sendo utilizado como autotransformador, porque são isolamentos totalmente diferentes. Outra desvantagem é que haverá uma ligação física entre os circuitos primário e secundário, que é o que eu disse já no slide anterior, e o rendimento vai ser altíssimo, porque leva em conta apenas as perdas comuns em relação à grande potência que transmite. Certo? Vamos fazer uma questão? Vamos lá. Um transformador de 600 VA tem bobina primária de N1 espiras para 220 volts e bobina secundária de N2 espiras para 110 volts. Beleza, transformador abaixador comum. Esse transformador é ligado como autotransformador com polaridade aditiva, conforme a figura abaixo. Essa figura aqui, que a gente acabou de estudar, quase idêntica. Nessa figura, esse transformador está ligado como autotransformador e consegue transmitir uma potência maior do que o 600 VA, para a qual foi projetado como transformador. Como eu disse, é a vantagem de potência do autotransformador. Essa nova potência é uma composição de duas potências, uma transferida através do fluxo magnético e a outra por condução direta do circuito. Se nos terminais A e B, indicados na figura do autotransformador, for aplicada uma tensão V1 igual a 220 volts, a nova potência aparente disponível em VA será de... Então, vamos lá. Lembrando, S é S, que vai ser a nossa potência nova, aqui como autotransformador, dividido por S enrolamento, que era a potência anterior, né? A potência comum aí do nosso transformador, é igual a NSE mais NC sobre NSE.
repare, isso aqui, N2 aqui é NSE e N1 aqui é NC. Só que isso também pode ser, ó, VSE mais VC sobre VSE. Passando aqui para os valores, assim, para as variáveis do nosso circuito aqui da questão, VSE é igual a V2 e VC é igual a V1 sobre VSE V2. Agora, substituindo valores, S é S sobre 600 VA, né? É igual a V2, que vai ser V2, 110 volts, mais 220 volts, dividido por 110 volts. Isso aqui vai dar S é S é igual a 600 vezes 3. S é S é igual a 1.800 VA. Chegamos, então, à alternativa B, tá? Bom, pessoal, a gente chega aí ao fim da nossa aula. A gente revisou aí muitos assuntos, muitos temas, muitos tópicos da parte de transformadores. É um assunto que não é tão difícil, mas que precisa de muita atenção. Faltou aí alguns tópicos para a gente passar. Eu sei que as questões não foram as mais difíceis, tem questões muito mais difíceis, mas como eu disse logo no começo, a aula aqui tinha como objetivo tirar você do zero e chegar num nível ali de um entendimento bom, um entendimento médio de como funciona um transformador, tá? Para finalizar, meu nome é Luiz Otávio, sou professor do Organiza Concursos, e obrigado.